José foi o filho mais velho de Jacó com Raquel, a sua amada esposa, mas também foi o 10º filho do patriarca. O nome José vem do hebraico e significa que ele acrescente, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito, por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã-Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja entre 1720 a 1570 a.C. A Bíblia é clara quando nos diz que José era o filho preferido de Jacó. Seu pai até lhe fez uma túnica diferente das comuns da época. A túnica de José era colorida, mais semelhante às túnicas da realeza. Com certeza, todo esse amor de Jacó por José despertava ciúmes e inveja em seus irmãos. E para piorar a situação, José teve 2 sonhos em que a sua família se curvava diante dele. E ao invés de guardar em seu coração, revelou o sonho a seus irmãos e pai. Obviamente, seus irmãos ficaram com mais raiva ainda. Por causa dessa raiva toda, seus irmãos planejaram matá-lo. Mas Rúben, o irmão mais velho de todos, na tentativa de defendê-lo, sugere apenas que o joguem em um poço vazio. Todos concordaram, mas Judá ainda teve a ideia de vender José para uma comitiva de ismaelitas que estava indo para o Egito. Então o venderam como escravo. Quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Deus abençoou José naquele lugar, até que foi colocado como supervisor da casa de Potifar. Logo, a esposa daquele oficial começou a cobiçar José e a tentá-lo todos os dias, e José evitava até mesmo ficar perto dela a todo custo. Em uma última tentativa de sedução e fracassada, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José em suas mãos quando ele saiu correndo para fugir dela. Infelizmente, aquela mulher sem caráter acusa José de tentar forçá-la a ter relações com ele. Obviamente, o marido acredita em sua mulher e manda José para a prisão. Mesmo preso, Deus abençoava José, e ali se tornou destaque entre os prisioneiros. Certa noite, tanto o padeiro e o copeiro de Faraó que estavam presos sonharam. Os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. José interpretou os 2 sonhos. O do copeiro significava que dentro de 3 dias ele sairia da prisão e teria seu posto restituído. E o do padeiro significava que dentro de 3 dias ele iria morrer. José pediu para o copeiro lembrar dele quando estivesse com Faraó, para que ele também pudesse ser liberto da prisão. E de fato, tudo aconteceu como José interpretou, mas o copeiro não se lembrou dele naquele momento. Mas 2 anos depois, Faraó também sonhou, mas ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Faraó já estava angustiado, e foi aí que o copeiro lembrou de José e Faraó mandou chamá-lo. José interpreta os 2 sonhos de Faraó e diz que ambos os sonhos, na verdade, eram o mesmo. Disse que sobre a terra do Egito teria 7 anos de muita fartura, mas depois chegaria 7 anos de uma fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Deus, além de dar revelação dos sonhos, deu também um plano para que o Egito estivesse preparado para esse momento e pudesse enfrentar a crise que viria. Faraó então colocou José como o 2º homem do Egito, abaixo apenas dele mesmo. Depois disso, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia e se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, esses 2 filhos de José representariam um pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das terras de Israel. Já percebeu que não existe a tribo de José? Pois é, por isso. A fome chegou e se espalhou por todo lado. Como o Egito estava preparado, todos vinham até José para comprar alimentos. Inclusive, os irmãos de José foram até o Egito em busca de socorro.
Chegando lá, eles não reconheceram o irmão. Olha aí o sonho de José se realizando e eles se curvaram diante dele. Mais tarde, porém, após alguns testes da parte de José, o governador do Egito revelou a sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro cheio de emoção. Depois de se revelar a seus irmãos, José mandou trazerem do Egito seu pai Jacó e toda a sua família. Faraó apoiou a sua decisão e a família de José se estabeleceu no Egito e foi muito bem tratada. Tempos depois, Jacó morre e foi enterrado em Canaã, como ele mesmo desejava. Depois de tudo que José passou, ele entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através de sua vida Israel foi preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou até a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Vejamos agora os pontos fortes e os êxitos de José. Ele saiu com o poder da escravidão para governar o Egito. Ficou conhecido por sua integridade pessoal. Ele foi um homem de sensibilidade espiritual. Ele também preparou uma nação para sobreviver à fome e conseguiu perdoar, ele não guardou rancor. Mas como todo mundo, ele também teve suas fraquezas. O seu orgulho juvenil provocou atrito entre os seus irmãos. Dessa história toda, nós podemos tirar muitas lições de vida e eu quero citar apenas 3. O importante não são apenas os acontecimentos e as circunstâncias da vida, mas a atitude com relação a eles. 2. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal. Lembra lá de Romanos 8:28? Exatamente. E número 3, vale muito a pena não guardar rancor. Com o coração disposto a perdoar, José pôde salvar a sua família e preservar a promessa abrâmica.